E nos períodos intermissivos entre uma encarnação e outra, o que é que nós fazemos? No vídeo de hoje nós veremos 4 grandes ações que a maioria de nós realiza enquanto permanecemos no astral. Além disso, no nosso estudo de hoje nós veremos algumas grandes revelações que serão cada vez mais comuns daqui para frente, tendo em vista que nós estamos nos aproximando desta nova era tão falada. Então vamos lá. Não entendo como podemos tirar essas conclusões do que se viveu em outras vidas físicas, se nessas vidas temos a mesma consciência que temos nesta. Ou seja, estamos tão inconscientes da existência de vidas passadas como estamos nesta. Porque muitos deles não só recordam detalhes de vidas passadas, como, ao mesmo tempo, recordam o motivo pelo qual tiveram de passar por certas vidas e provas. Isto é, também se recordam do que lhes aconteceu nos períodos entre vidas físicas, nos quais não estavam encarnados. Há investigadores que se dedicaram a investigar especificamente essas recordações dos períodos entre encarnações, como o psicólogo Michael Newton. O Dr. Newton especializou-se em induzir estados hipnóticos muito profundos, nos quais as pessoas recordam o espaço entre uma vida e outra, e as decisões que as conduziram a encarnar precisamente em determinado tempo, em determinada família e sob determinadas circunstâncias. Recomendo os seus livros Viagem das Almas e Destino das Almas. Ele, novamente, né, aqueles temas que ele não vai abordar muito, mas que não pode não falar sobre, né? O período aí de reminiscência, período aí entre encarnações, né? Então ele traz mais uma citação aí de pesquisas, no caso aí de pesquisas na área da psicologia, né, do Michael Newton, para quem quer realmente se aprofundar mais sobre esse tema. Mas é interessante, né, ele trazer essa questão de que cada motivação, né, para as vidas é uma pergunta que ele se faz. Cada motivação para cada vida, por que teve que se passar e por que teve que se esquecer, né? E aí, isso está muito incomodando ele nesse momento, quando ele está lá conversando com Isaías. É um incômodo que ele está sentindo. Né? E a gente, quando lê o livro, quem já lê o livro todo, acaba pensando, mas depois ele vai perceber que a gente já, antes de chegar ao próprio espírito, que a gente ainda vai discutir sobre isso, né? Sobre essa questão das divisões, das divisões monadais, e aí como vai chegando vivendo, né, existências que ainda não são separadas completamente do todo, né, essas existências em reinos elementais, em reinos vegetais, né, em reinos minerais, até chegar aos reinos dévicos, né, e aí realmente se cria um proto-espírito, e esse proto-espírito começa a criar uma consciência mais sensitiva, mais sensate, né, mais ciência, mais subjetiva, né, uma consciência que vai se desligando para depois se religar novamente, né? Mas e aí quando a gente percebe essas etapas e não está falando mais apenas das reencarnações nas nossas vidas enquanto humanos, mas aí quando a gente começa a perceber que a gente teve uma etapa, por exemplo, no reino vegetal, aí a gente entende o sentido. Por exemplo, hoje para nós é muito fácil respirar, mas se a gente não tivesse aprendido isso por várias encarnações, talvez milhares e milhares de anos em reinos vegetais, para aprender essa respiração, aprender algo que é muito do reino vegetal, que é doar, né? O reino vegetal, ele doa nutrição, ele se doa para a existência, né? Até as plantas com seus cheiros, elas se doam, né? Com sua beleza, né? Então, a gente começa a entender por que é necessário e também por que é necessário não lembrar. Né? Da mesma forma, algumas coisas a gente tem que manter na consciência desse espírito, para que o espírito continue sua evolução, mas, ao mesmo tempo, várias dores, várias coisas. Se eu lembrasse de quando eu era militar, das guerras, de quantas pessoas eu matei, talvez eu não estivesse conseguindo fazer o trabalho que eu estou fazendo agora. Né? Então, quando eu perguntei lá ao meu amigo da filosofia e ele falou, esquece o que passou, né? Talvez fosse nesse sentido. Você não está preparado ainda para ter essas dores de volta em você. Isso
pegando um gancho com o que o Diego, a história que ele contou no encontro anterior, né? E até fica a recomendação, caso você não tenha visto os nossos outros estudos das outras passagens, eu vou deixar aqui a recomendação da playlist toda dos encontros que a gente já fez até agora. E claro, continuaremos daqui para muitos outros episódios, porque não sabemos exatamente quantos serão. Esses elementos todos de recordações, não só de vidas anteriores, mas de períodos intermissivos, é assim chamado também, né? Um período entre uma vida e outra, eles fazem parte de nós, porque tudo está armazenado em nós, na nossa própria consciência. Só que como esta realidade, a realidade astral, que nós vivenciamos entre uma vida e outra, está numa frequência de matéria, as nossas memórias também estão alocadas nesta matéria que é mais sutil ou menos densa do que a matéria física. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que a nossa memória desses períodos estão no nosso cérebro astral e não no cérebro físico. A partir de alguns trabalhos de, inclusive, como ele coloca aqui de... cadê a frase? Induzir estados hipnóticos, exato. Que a gente consegue acessar essas outras regiões nossas, é possível sim trazer essas memórias. Mas elas podem, mediante algumas circunstâncias, também surgirem de forma espontânea. Eu já presenciei muito algumas pessoas terem contato com tais memórias em práticas de relaxamento muito profundo, em algumas práticas meditativas, isso pode acontecer. E é interessante a gente trazer também essa perspectiva do que é que a gente faz. O que é que a gente faz nesses períodos entre uma vida e outra? É claro que a gente tem muitos afazeres e é muito relativo isso. Quem acompanhou, por exemplo, as obras todas da vida no mundo espiritual, no plano espiritual, que é a série toda do Nosso Lar, psicografada pelo Chico através do André Luiz, a gente vê ali uma série de ações que nós temos nesses períodos, entre vidas. Mas, em linhas gerais, todos nós nos dedicamos muito ao aprendizado. Nós estamos aqui também para trilhar, principalmente, um aprendizado. E nas realidades astrais não é diferente. Quando a gente tem alguma experiência, por exemplo, de desdobramento, quer a gente seja ajudado, quer a gente auxilie, ajude, de qualquer forma, nós estamos tendo um grande aprendizado. Nas realidades astrais, nesses períodos intermissivos, nós aprendemos, nós estudamos, nós trabalhamos bastante também, mas não na conotação do trabalho que as pessoas muitas vezes têm aqui da matéria, né? Que é um peso, é uma coisa chata, é uma coisa que não nos alegra e às vezes não nos eleva, mas todo o trabalho é aliado ao processo de aprendizado, ao processo de estudo e também ao processo do desfrute. Isso traz uma alegria, traz um sentido de realização e de crescimento leve, eu diria. Então essas 4 coisas que a gente faz de uma forma ou de outra, sim, no plano espiritual entre uma vida e outra. Estudar, aprender, trabalhar, desfrutar. E há um momento, sim, dependendo, né, do nosso avanço, de também projetar. Projetar o quê? As nossas vidas posteriores, ou ainda o que é que a gente vai continuar estudando e aprendendo no mundo espiritual. Porque existem muitas e muitas possibilidades. Eu até, uma revelação aqui, ó, Diego. Nós estamos nesse período histórico de proximidade a grandes saltos de consciência, uma nova era ou algo nesse sentido. Existem muitos nomes para isso. E até então, rege de forma muito forte, podemos chamar a lei de Maia, ou o véu de Maia, ou a lei do esquecimento, e isso que é uma lei kármica, e isso impede com que a gente tenha acesso até mesmo à verdade ou ao conhecimento real por detrás da nossa própria história.
de quem, de onde viemos, ou ainda já estando aqui, a origem da humanidade. E sempre existiu no plano espiritual, por exemplo, locais, museus que são dedicados ao estudo e a demonstrar a origem dos seres humanos que estão na Terra, a origem da humanidade no planeta Terra, a história da humanidade. E isso de forma muito vivencial, né? Um museu como se fosse 3D, onde a gente entra, escolhe uma época a adentrar e a gente se coloca como um agente lá. Claro que não dá para mudar os rumos da história, mas tu vivencia como se estivesse naquele tempo e naquele espaço. Porque isso é aprendido e é fácil de ser vivenciado novamente mediante a tecnologia que a espiritualidade possui. E hoje em dia nós já estamos tendo acesso de seres encarnados ou de seres que ainda vão encarnar no planeta Terra, em experiências projetivas, em experiências de desdobramento, vivenciar alguns períodos, encontrar algumas verdades sobre a humanidade e trazer essas rememorações. E compartilhar, trazer, não sei, por exemplo aqui em vídeo, mas eu já conversei, na verdade, com 2 pessoas que tiveram essas experiências muito vívidas. E isso está sendo disponibilizado agora para a humanidade, porque nós estamos nesse momento de dar um salto na nossa consciência, de trazer uma nova perspectiva para a consciência da humanidade. E o que é consciência se não ver as coisas como elas são? Né? O que é, de fato, a verdade se não entrar em contato com aquilo que foi real, que aconteceu? Que até pouco tempo isso não era possível, por conta desses princípios todos kármicos e véu de esquecimento, os véus de Maia, mas agora isso já está sendo transformado. Então mais e mais pessoas começarão a recordar também disso que o Michael Newton, psicólogo, né, estudou, que é as recordações de períodos intermissivos, mas também poderemos entrar em contato com as lembranças daquilo que vivenciamos no astral, por exemplo, nesses museus, trazendo informações da verdadeira história nossa, da humanidade. É o que mais e mais a gente irá ver. E é uma revolução, ela vem pela ciência, né? Você está falando de uma revolução aí que vai transformar completamente a ciência histórica, né? Mas não só a ciência histórica, né? Todas as ciências, elas acabam sendo impactadas por esse contato com a espiritualidade, né? Todos os conceitos, está lá o Nassim Haramein na física, né? Com a sua teoria do campo expandido, né? Está lá o Rupert Sheldrake na biologia e na química, né? Com a teoria também a mesma coisa do campo, né? Só que por uma outra perspectiva, né? Sim. Mas todos eles estão começando, a ciência está começando a se interrelacionar com a espiritualidade e eu acho que não tem mais volta, né? É um caminho que agora, depois de toda a briga, depois de tudo que passou, se passou o momento cartesiano e agora se fez as pazes, né? Para se buscar novas ferramentas que permitam que a gente ultrapasse esses estados de cognoscência que tínhamos, né? Porque se estamos limitados pelo véu de Maia, quer dizer que estamos limitados apenas pelos nossos 5 sentidos, né? Estamos Exato. limitados pela ilusão da matéria, né? E foi isso que por mais de um século, né, foi o mote da grande ciência, né? E já não é mais, já deixou de ser desde da teoria da relatividade, desde a questão da subjetividade nas ciências humanas, né? E todos os determinismos eles foram caindo para poder se construir algo novo, que é a partir de muito estudo, muita educação, muito conhecimento, muito lazer, muita arte, né? E a gente vai ver realmente o aflorescer, né? Eu vejo muita gente
triste, muita gente preocupada com o futuro da humanidade. E aí, sempre quando eu estou nessas discussões com meus amigos, eu falo, mas olha, pensa aí, 100 anos atrás, como era a humanidade. E aí você vai ver quanta gente evoluiu, talvez a saltos quânticos. Né? Mas realmente ainda tem muito que aprender, a gente ainda tem muito egoísmo para se curar. De fato. Tem muita coisa a avançar, né? Mas esse olhar para trás, né, e ver todo o progresso que já foi feito, nossa, a mim pelo menos renova muitas das esperanças, porque há 100 anos atrás os recursos para progredirmos eram muito menores. Hoje em dia os recursos que nós temos para avançar são infinitamente maiores, então a possibilidade de avanço também é muito maior. Imagina daqui 100 anos, é algo que, olha, é difícil de imaginar como se estará. Talvez a gente tenha uma chispa do que é que pode ser, tendo contato com essas realidades, né, astrais que já são muito mais do que 100 anos à nossa frente. E o Papa falou um negócio interessante essa semana, não vou lembrar em qual vídeo, que ele disse, se todo mundo, eu não lembro quem foi que trouxe, qual dos mentores que trouxe essa ideia, se todo mundo no planeta deixasse de comer carne, ia ter um desencarne em massa, porque várias pessoas que estão vivendo no planeta não iam aguentar a transformação energética que ia acontecer, eles não iam estar vibrando nessa mesma energia, né, nova que o planeta ia estar vivendo, e aí eles iam ter que desencarnar, por não estar mais compatíveis com a psicoesfera do planeta, né? Então, realmente é necessário que seja para que todos tenham acesso, para que a gente vá despertando aos poucos, né, para que ninguém fique para trás, é necessário que realmente seja passo a passo, que seja estudado esses passos, e não seja dado de forma afoita, né, para não acontecer, por exemplo, um desencarne em massa, que não, eu acho que não é bem o que queremos. O que queremos é a evolução de todos, né? É porque isso de fato aconteceria porque a gente imagina que o que nos mantém é o alimento, é a água, isso também. Mas a maior parte da nossa nutrição é energética, é vibratória. Por isso a gente respira 24 horas por dia. É algo automático, mesmo a gente dormindo, a gente precisa estar respirando. E a atmosfera está presente com grandes quantidades de energias astrais. E é isso que a gente se alimenta através da nossa respiração. Essas energias que estão na psicosfera. Uma psicosfera de um planeta que abole totalmente a violência, nossa, é muito mais leve. E tem pessoas... Tem consciências que se afinizam com processos um pouco mais pesados, que não se sentem à vontade, e aí por isso ocasionaria uma série de desencarnes. E eu estou falando uma série de consciências, são muitas mesmos. Não tem como nós sabermos, inclusive se nós não desencarnaríamos. Vai saber. Mas enfim, isso é algo que, inclusive... eu acredito que vai ser tema mais pra frente aqui pra gente avançar mais. Tô achando que você fez algum tipo de acordo, porque eu fico vendo as suas citações são tão pequenininhas quando vem pra você ler. Não, é bom karma.